Começou a gravação agora. Pastor Bom Gomide, dia, o Senhor esteja sobre ti. Um grande abraço. muito obrigado, bom dia a todos. Eu gostaria de saber se tem algumas pessoas me perguntando se fica gravado para outras Sim. pessoas verem posteriormente. Sim, fica gravado. Ok, Aí, posteriormente, é feita uma edição e sobe no canal. ok. Aí depois passa para mim o canal para eu Ok. poder passar para outros. Obrigado. Um prazer revê-los. Uma boa semana a todos. Ontem nós chegamos em casa, era umas 6h40, mais ou menos. A 18h40, né? Aqui a gente fala 6h40. Saímos à tarde com um grupo aqui da escola, fomos fazer uma caminhada, subimos uma montanha e vimos lá de cima o vale, estava bem bonito. E foi muito bom. Voltei um pouquinho cansado, porque acordando ontem mesmo eu não dormi mais, fiquei preparando para o sábado, para a igreja. Mas agora de manhã, ao levantar, estava agradecendo a Deus pela habilidade que Ele nos dá, né? De restaurar o nosso corpo. Ele, enquanto dormimos, Ele restaura nossas células, né? Células do nosso corpo. Que Deus possa abençoar. Eu vi aí algumas pessoas falando sobre a mudança para o campo, como não é fácil em termos de preparação financeira. Ellen White diz que nós devemos nos preparar o tanto quanto pudermos para poder dar esse passo, né? E eu, particularmente, não acredito que nós tenhamos como, pelo menos a grande maioria, de se preparar completamente em todos os aspectos. E, às vezes, a gente tem que usar o elemento também da fé, né? E nos apegarmos ao Senhor. Uma coisa importante, outro dia eu estava conversando com a minha esposa e ela disse assim: quando vier a perseguição vai ser bom, porque a gente não tem coisas para deixar para trás. Tudo que nós fomos agraciados por Deus nessa caminhada aí, nós investimos na educação dos meninos, né? Então não temos aí bens materiais para ficar para trás quando vier a perseguição. Eu falei para ela, é verdade, não temos muita coisa. Em realidade, quando você olha sobre educação, a educação hoje ela é desenhada no sentido de você conquistar uma carreira, você conquistar dinheiro, ter o que nós chamamos aqui de sonho americano, né? O sonho americano é ter uma vida confortável, uma boa aposentadoria, uma boa casa, um bom carro, tudo centrado em bens materiais. Okay? As escolas, mesmo as escolas cristãs, que se propõem a dar uma educação chamada educação verdadeira, elas estão muito aquém daquilo que é a verdadeira educação. Ok? Porque quando você conversa com os pais, por exemplo, você pergunta: e seus filhos, como estão? Eles dizem assim: meu filho está bem, meu filho está bem. Ele terminou a faculdade, ele tem um bom emprego, ele tem dinheiro, casou, tem filhos. A única coisa é que ele não está indo à igreja, ele não está bem, mas isso daí, né? Se Deus quiser, as pessoas colocam os planos de Deus, aquilo que deveria ser prioritário, que é a vida espiritual, como algo assim lá para o final, entendeu? E educação é formar a pessoa para ganhar dinheiro e conquistar um espaço na sociedade. Isto é muito pobre. O objetivo da verdadeira educação, diz Ellen White, educar e salvar são coisas sinônimas. A educação não é, meu querido irmão e irmã, conquistar um título, ok? Aliás, todas as coisas que Deus nos permite conquistar deveriam ser feitas, conquistadas, trabalhadas. Ellen White fala que realmente isso deve ser perseguido em sentido de
produzir o maior bem possível para servir, para poder avançar o evangelho para a pregação a todo mundo e Jesus volte, isso em realidade não é considerado pela educação hoje. Okay? As pessoas conquistam títulos, posições, centram a vida em si mesmas e vivem em busca de bens materiais. Bens materiais vêm e vão, são necessários. Se você parar para pensar em termos de prioridade, a maioria das coisas que nós compramos e possuímos, nós não necessitamos delas. O ser humano, na verdade, necessita de muito pouco para viver. E algumas pessoas poderiam dizer assim: pastor, para você é fácil dizer isso, porque você mora nos Estados Unidos. Irmãos, morar em lugares é a mesma coisa em todo lugar. Claro que aqui existem algumas vantagens, as quais eu digo para vocês que ainda nós possuímos. Okay? Liberdade, por exemplo, para educar o filho em casa. Essa é uma realidade que aqui na América do Norte já se conquistou há muito tempo. E nós procuramos priorizar isso. Para vocês terem uma ideia, nós nunca usamos, basicamente, com exceção do período que o Jonathan, que é o mais velho, havia começado teologia na FAAMA. Como eu lecionava no seminário e tinha ajuda de estudos, ele não precisava pagar, porque pela lei brasileira, por exemplo, quando um filho estuda na mesma instituição e curso que o pai leciona, pelo governo brasileiro ele não precisa pagar. É uma lei estabelecida, não é? Então foi o único período que nós usufruímos da ajuda para a educação. O restante nós pagamos tudo do bolso, que eu acho justo, para poder investir naquilo que nós realmente considerávamos como prioridade. É claro que enfrentamos algumas dificuldades, uma vez que no Brasil, pelo menos naquela época, não se era permitido, não é, fazer o homeschool. Por que eu estou mencionando isso? Porque, na verdade, quando Deus nos dá uma luz, essa luz não vem desacompanhada de outras coisas. É um pacote de coisas que você vai... Se você é fiel à luz que Deus lhe concede, Deus vai lhe dando mais luz para você dar um próximo passo e um próximo passo. E como parte do pacote, viver fora da influência das cidades não é algo assim fora do pacote, ou que vem depois, posteriormente, porque alguém inventou. Não, isso daí é algo realmente como plano de Deus para seus filhos, ok? Então, se Deus planejou, nós devemos trabalhar em cima dos planos de Deus para podermos prosseguir da forma que Deus espera de nós, ok? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, né? Sim, o áudio está bom. Sim. A irmã Raimunda mencionou o áudio, talvez. Irmã Raimunda, verifique o seu dispositivo, porque está bastante audível. Também pode sair e entrar de novo, que funciona, volta ao som normal. Ok, mas o meu tá ok, né? Meu microfone. Tá ótimo. Ok. Eu estou apenas mencionando isso porque muitas pessoas às vezes perguntam em relação à educação, né? Quando eu estive um período ali ajudando no hospital também, eles me pagaram um mestrado em ética. Então eu fiz um mestrado em ética combinado com educação e eu escrevi uma tese de mestrado sobre a educação em Ellen White, os parâmetros da educação em Ellen White. E eu abordei, dentre, não somente a questão, um pouquinho sobre o homeschool, mas mais o que Deus espera em relação à educação, ok? Dos filhos, o que é a educação. Você pode ter disponibilizado isso depois, se quiser e tiver interesse de ler um pouco mais sobre isso. Eu abordei também a questão das escolas adventistas hoje, como as escolas fugiram um pouco da questão da verdadeira educação e implementando uma educação mais
comercial, né? Isso aqui não é uma crítica, isso aqui foi um apanhado de um estudo científico que eu fiz em relação àquilo que Ellen White prescrevia como verdadeira educação e aquilo que nós praticamos hoje. E a recomendação no final da tese era que nós pudéssemos voltar àquilo que Ellen White prescrevia, inclusive até as moradias que deveriam existir ao redor das nossas escolas, como é que deveria ser a vida do professor, aspectos que Ellen White coloca, né? Se você tiver interesse depois, eu posso disponibilizar para vocês. Ontem eu enviei para a irmã Rose, creio, os textos que foram pedidos anteriormente. Eu enviei para ela, deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, enviei para a irmã Rose, enviei 2 blocos aí. O primeiro foi sobre a questão de criticar a igreja. Muitas vezes nós cometemos o deslize de criticar pessoas ou pregadores, e Ellen White fala que isso é extremamente negativo, ou criticar a igreja, ok? Muito embora existam defeitos em Israel, e vai continuar existindo até o final, de acordo com Ellen White, claro que Deus vai aperfeiçoando seu povo, mas ela diz que os críticos ou as pessoas que fazem isso, elas vão banindo dos filhos. A irmã Rose está dizendo aí que ela vai colocar no grupo. Ela diz que essas pessoas elas vão retirando dos filhos esse desejo e essa credibilidade aí, não é? E muitos acabam abandonando a igreja mesmo. Okay? O segundo é os textos que haviam sido pedidos sobre a igreja ser Babilônia, que Ellen White menciona que também não deve ser feito. Então, estão aí alguns textos, tem muitos outros, ok? Eu, inclusive, estive numa igreja convidado no norte do Maine várias vezes, e algumas pessoas dessa igreja, eles criticavam sempre a administração da igreja. E eu ficava vendo o fruto na vida daquelas crianças e eu escrevi um documento, uma carta para a liderança da igreja, dizendo para eles que aquilo não era positivo e mostrando somente textos de Ellen White, porque os frutos que ela menciona, se Deus revelou, é porque isso é uma realidade. O fruto que ela menciona na vida das pessoas que fazem isso, especialmente na vida das crianças, é extremamente negativo. As crianças geralmente não permanecem na igreja, e se permanecem, se tornam outros críticos, e a vida fica centralizada em termos de crítica. A nossa vida, queridos irmãos, tem que ser centralizada em Cristo, ok? E naquilo que nós precisamos fazer por Cristo e pelo avançamento de seu reino. Eu não estou dizendo aqui que nesse grupo tem alguém que faça isso, apenas como foi mencionado, e as pessoas pediram os textos, aí estão. Se precisarem de mais textos, nós podemos depois prover também, mas creio que esses são suficientes. Eu não pensei, eu apenas fiz uma pesquisa e fui abrangendo. Demorou um pouquinho, desculpa, por conta da tradução, eu não estava com muito tempo. Mas eu gostaria que hoje eu vou abordar outro assunto. Eu quero falar sobre o remanescente sem pecado. Quando e como que isso ocorre, né? Às vezes existem algumas dúvidas concernentes a isso. Eu gostaria de usar 2 textos que eu já usei aqui nas minhas palestras. Primeiro, queria que você abrisse a Bíblia em 1 Coríntios. Abra comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Se você encontrou. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim:
Portanto, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Daí no versículo 13, Paulo diz: nenhuma tentação vos sobreveio, exceto o que seja comum ao homem, ao ser humano, né? Aqui. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além daquilo que possais suportar. Mas com a tentação juntamente, desculpa, eu estou lendo traduzindo, com a tentação justamente dará também o escape para que possais suportar. Veja, nenhuma tentação, esta é a promessa da palavra de Deus. Esse é um texto que eu memorizei, eu repito para mim todos os dias, porque todos nós somos provados. Por que nós somos provados? Deus permite, irmãos, que nós... capítulo 10, irmã Jaqueline, 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 e 13. Versos 12 e 13. Ok? Por que que a Bíblia... Às vezes você fica pensando assim, por que que a Bíblia fala sobre coisas assim? Por que é que Deus não retira a possibilidade de nós cairmos? Okay? Há a possibilidade de nós cairmos. Você possivelmente na sua trajetória e caminhada cristã deve, infelizmente, ter registrado, assim como eu tenho no meu passado aí, e coisas que acontecem, eu digo passado, não porque já tem 20 anos que eu não peco, 2 anos. Outro dia conheci uma pessoa e a pessoa disse: pastor, tem 2 anos que eu não peco. É perigoso nós fazermos uma asseveração dessa. O alvo é viver uma vida de vitórias para Cristo, ok? É possível o ser humano viver uma vida de vitória? Não só é possível, como Deus diz que isto é a realidade que deve acompanhar os filhos de Deus. Mas existe uma outra realidade, por exemplo, 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, todavia, se alguém pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E no versículo 2 ele diz: porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ok, o mundo aqui, a palavra é cosmos, que na realidade significa a Terra ou outros mundos também, mas especificamente aqui está querendo dizer do preço pago pelos seres humanos. Muito embora Ellen White amplie isso, e ela tem um texto onde ela diz que os anjos, eles são... Deixa eu ver até se eu acho esse texto aqui, que hoje, no final da minha palestra, eu vou projetar alguns textos, mas é interessante que ela menciona, deixa eu ver aqui se eu encontro, ela menciona que os anjos são protegidos pelo sacrifício de Cristo, os anjos não caídos. Aqui. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1132. Os anjos honram a glória de Cristo, porque até eles, olhando para os sofrimentos do Filho de Deus, eles estão seguros apenas quando olham para os sofrimentos do Filho de Deus. Olha que coisa interessante. É através da eficácia da cruz de Cristo que os anjos do céu, os não caídos, do céu, são guardados contra a apostasia. Sem a cruz, eles não estariam mais seguros contra o mal do que os anjos que estiveram antes da queda de Lúcifer, ok? Que se tornou Satanás. Então, veja, ela menciona aqui, e nós poderíamos aplicar a palavra cosmos aqui, que João fala em 1 João 2:2, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas pelos do mundo inteiro. A palavra propiciação aqui, queridos irmãos, ela não significa, como alguns teólogos de uma linha mais evangélica interpretam. Propiciação não quer dizer um preço pago no sentido calvinista. Deus pagou o preço, então está todo mundo salvo. Isso não é uma realidade. A salvação ela tem que ser aplicada pelo indivíduo, os pecados têm que ser transferidos para o santuário para serem tratados e perdoados. Por isso, Ellen White diz que Cristo imortalizou o Calvário, vivendo sempre para interceder por nós, por causa do constante cometimento de pecado, ela menciona. E isso poderia ser feito um paralelo com aquilo que João fala aqui em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Então, nesse sentido, aqui no verso 2, quando ela diz que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, pecados nossos como? Daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Por quê? Porque nós possuímos infelizmente, uma natureza pecaminosa que herdamos de nossos primeiros pais, e essa natureza é aquilo que nos leva, infelizmente, ao pecado, não é? Quando cometemos pecado. E Tiago, em capítulo 1, versos 13 a 15, diz que cada um é tentado pela própria concupiscência quando esta o atrai e seduz. A ideia, a imagem que Tiago usa aqui é de uma mulher grávida e prestes a dar à luz. Ele compara a questão da gravidez com a questão do pecado. Ele diz que quando é concebida a criança, ou seja, quando a mulher fica grávida, é questão de tempo para que a criança possa nascer. Vai haver uma maturação num período aí de 9 meses da formação desta criança, e quando chegar a época do nascimento, a criança realmente irá nascer. Ok? E o pecado é a mesma coisa. Ele fala que se o pecado for concebido na vida do indivíduo, por causa da concupiscência que cada um tem, e essa concupiscência é o desejo que concebe isso daí, quando a pessoa aquece e ela então comete o pecado, esse pecado é plantado e ele vai gerar frutos, que é colocado por Tiago aqui como o nascimento de uma criança. Mais cedo ou mais tarde vai nascer. Não adianta eu alimentar a natureza carnal e eu dizer assim, isso daqui não vai produzir nada na minha vida. Vai produzir, vai produzir. Uma pessoa, por exemplo, que submete o seu tempo, a sua visão, seus sensos a videogames, a novelas, mesmo a noticiários perigosos que ficam... Eu acredito que alguém apertou a apresentação aí sem... Ok. Foi por engano. Então, eu acredito que... não acredito, desculpe, eu dei uma distraída aqui por causa da apresentação que foi apresentada, foi iniciada. É quando acontece a submissão dos sensos a coisas ruins, até noticiários. Ellen White menciona, por exemplo, que nós não deveríamos ficar vendo noticiários, porque isso danifica a natureza espiritual, ok? E a palavra nos aconselha a contemplarmos tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é honesto, de boa fama, nisso pensai. É isso que nós devemos contemplar para alimentar a natureza espiritual. Esse é um dos motivos, queridos irmãos, pelos quais nós deveríamos procurar mudar para lugares onde tivéssemos menos interferência das cidades, porque as cidades, elas trazem coisas tremendas. Por exemplo, especialmente aí no Brasil, aqui na América, você não vê isso, e essa eu acho que é uma das bênçãos que a gente tem aqui nesse país. Você não vê outdoors, pelo menos aqui na região onde moramos, no Arkansas, que é chamado cinturão do protestantismo aqui, principalmente batistas vivem aqui. Você não vê outdoors com mulheres expostas ali, como no Brasil. É uma realidade que leva os homens à tentação. E se você quer levar uma vida espiritual a sério, isso é uma batalha. Se você é um homem, realmente, isso é uma batalha. E nós devemos desviar os olhos e não olhar. É uma dificuldade, ok? Então, as pessoas que vivem na cidade, elas colhem das maldições da cidade, e inclusive a exposição constante à violência, ao tráfego,
as pessoas brigando, as pessoas, sabe, constantemente, isso vai formando o caráter e a pessoa vai achando aquilo comum. Ela vai achando aquilo comum. É como o sapo, que é um psilotérmico. Se você colocar ele na água quente, ele vai pular para fora da água. Mas se você coloca ele numa água fresquinha e coloca essa água para esquentar e depois ir fervendo, ele vai se acostumando com a temperatura, até morrer fervido naquela água, porque ele vai se acostumando. E nós, seres humanos, por conta da nossa natureza pecaminosa, nós poderíamos dizer que a nossa natureza pecaminosa é psilotérmica. Ela se acostuma com com a temperatura da água, do pecado, que vai, não é, se avolumando em nossa vida, nós vamos achando comum. A vestimenta vai ficando comum, da forma que as pessoas hoje expõem seus corpos, ok? As pessoas comendo de tudo, a gente vai achando comum. As pessoas amaldiçoando, né? O termo em inglês é cursing, a pessoa vai pronunciando maldições, contando piadas, e a gente vai achando aquilo comum, ok? As pessoas vão simplesmente se afastando de Deus e nós vamos achando comum. As pessoas abrem o noticiário, veem crimes, veem pessoas mortas e acham aquilo comum. E é disso que João fala. Okay? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Irmãos, nós precisamos diariamente contemplar aquilo que é puro, aquilo que é reto, aquilo que é de boa fama. Nisso pensai. É aquilo que nós devemos contemplar. E João, então, nessa possibilidade, e Tiago também, em Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15, ele menciona que nós, seres humanos, temos essa concupiscência, essa natureza pecaminosa que nos atrai, e que, se alimentada, ela realmente terá preponderância sobre a natureza espiritual e ela terá a vitória. Mas os filhos de Deus devem ser prudentes e trabalhar no sentido de andar de acordo com as provisões de Deus, através do Espírito Santo, para viverem uma vida de vitórias, ok? Vitórias sobre o pecado. O Evangelho não é um evangelho forense que declara o indivíduo diante do tribunal divino inculpado ou inculpável, e agora, sem problemas, não interessa o que aconteça na vida dele, que não vai afetar. Nós não cremos nesse evangelho. Isso é um evangelho calvinista, ok? Nós cremos no evangelho que está na palavra de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem sustentado por muitos anos que na purificação do santuário, não é o julgamento que agora está em andamento em nosso favor, porque o julgamento é estabelecido não para nos condenar, para nos rejeitar, mas para resolver o nosso problema. Porque condenado nós já estamos pelos nossos próprios pecados, ok? Pela nossa vida, por aquilo que nós amamos e queremos fazer. Mas o vencedor, de acordo com aquilo que tem sido sustentado, pelo menos agora, né, ultimamente, nos últimos anos tem sido combatido, não é? Que os vencedores, eles terão seus pecados perdoados antes que Jesus deixe o Santíssimo, onde ele está intercedendo por nosso favor, e os nossos nomes sejam mantidos no livro da vida após o nosso caso passar, não é? E alguns serão apagados por terem sido achados em falta, de acordo com a palavra de Deus, não é? Bom, no caso dos vencedores, que estarão vivos no tempo da graça, ok? E de acordo com Ellen White, nesse tempo aí chamado também probation, um pouquinho antes ali do fechamento, nós estamos nesse tempo de probation, e depois que se fecha o tempo da graça, nós estaremos vivendo com essa natureza pecaminosa ainda, porque se a natureza pecaminosa for erradicada, não há possibilidade, ok? E a pessoa vai passar, ela não vai saber, de acordo com Ellen White, que ela está selada. Nós não sabemos o momento que o nosso nome é passado. E Ellen White insiste nisso. Mas ela menciona que o caráter deve ser formado antes que se feche o tempo da graça. Esse é o tempo. Não existe, como algumas novas teologias sendo pregada agora em meio à igreja, nem na Bíblia e nem no espírito de profecia, textos dizendo que o caráter
por exemplo, a pessoa passa pelo julgamento e Jesus abandona, inclusive tem livros escritos, tem livro de um autor até famoso que foi traduzido para o português. Em realidade, eu não vou mencionar o nome para não ficar no particular, alguns poderiam perguntar, né? Para não ser algo assim pessoal, mas foi até traduzido para o português aí na casa. Nós não vamos viver sem intercessor. Mas Ellen White é clara. Ela diz que Jesus, ele retirará suas vestes sumos sacerdotais e vergará sua veste de juiz e virá à terra, não para julgar seus filhos. Seus filhos ele está julgando agora nesse tempo em que ele está intercedendo como sumo sacerdote por nós no santuário celestial, em nosso favor. E é nesse sentido que João fala: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. O justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nossos quem? Daqueles que confessam a Jesus como seu Salvador e estão submetendo a vida ao controle do Espírito e recebendo a justiça de Cristo comunicada a nós, para que a lei de Deus pelo Espírito seja gravada no nosso coração, para que nós venhamos a amar a justiça e para que nós venhamos, meus irmãos, a odiar o pecado, que nós naturalmente, como diz Tiago, amamos. Infelizmente, essa é a realidade. Mas quanto mais próximos de Cristo, quanto mais vivendo essa bênção de estar conectados à videira, nós vamos aprendendo a odiar aquilo que nós amávamos anteriormente e a amar aquilo que nós odiávamos, ok? Amar a justiça, amar o que é reto, amar o que é bom, o que é de boa fama, aquilo que está representado no caráter de Cristo, quando ele viveu aqui na terra e quando ele venceu como um vencedor, quando ele venceu toda a tentação, porque ele foi tentado, de acordo com Hebreus, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou, nem em palavras, nem em atos, nem em pensamentos. E Ellen White diz que aquilo que nós não vencermos, vencerá a nós, causando a nossa ruína. Então, no caso dos vencedores que estão vivos aí, no fim do tempo da graça, não é? Não somente eles terão os seus pecados apagados, mas também serão selados, de acordo com a palavra de Deus, como justos e santos. E desta maneira, eles viverão sem cometer atos pecaminosos durante o tempo das pragas, ok? Durante as quais não haverá intercessor. E a equação aqui é muito simples. Você não encontra em Ellen White nenhum texto dizendo: Jesus abandona o santuário celestial, como alguns, infelizmente, têm pregado hoje no meio do adventismo. E eu acredito que têm pregado porque talvez não estudam suficientemente o espírito de profecia e interpretam os textos da Bíblia baseado numa visão evangélica e não numa visão bíblica conforme deve ser interpretada pelas Escrituras e o que é endossado pelo espírito de profecia. Você não encontra em Ellen White nenhum texto dizendo: Jesus abandona o santuário celestial e, por causa da nossa natureza pecaminosa, nós vamos continuar cometendo atos. Irmãos, esta é uma interpretação falsa. Isso não existe na palavra de Deus, ok? Ellen White, pelo contrário, diz que aquilo que nós não vencermos nesse tempo de graça, enquanto temos um sumo sacerdote, nos vencerá a nós, causando a nossa perdição eterna. E esta é a realidade. Dessa maneira, não é? É somente na segunda vinda que a natureza pecaminosa ela é retirada de nós. E por que isso? Por que isso? Muitos hoje, inclusive, produzem materiais dizendo que nós não temos como vindicar o caráter de Deus. O que é vindicar o caráter de Deus? Deixa eu colocar alguns textos aqui para vocês. Eu traduzi os textos. Então, espero que a tradução esteja correta. Se houver alguma imprecisão aí, vocês me perdoem. Mas deixa eu tentar aqui, por alguns momentos,
dividir aqui a minha apresentação. Ok. Vocês conseguem ver aí? Sim. Ok. Então veja aí, desejado todas as nações, página 671. A própria imagem de Deus deve ser reproduzida na humanidade. Como que é a imagem de Deus? A imagem de Deus, que Ellen White está mencionando aqui, queridos irmãos, é a natureza de Adão antes da queda. E isso deve ser reproduzido no ser humano. Ok? Como? Adão era puro, perfeito, justo, santo. Nós temos uma natureza pecaminosa. Mas até o fechamento da porta da graça, a imagem de Deus deve ser reproduzida na humanidade. Qual a humanidade? A humanidade inteira? Não. Ela foi reproduzida na humanidade inteira antes ali do dilúvio? Não. 8 pessoas entraram na arca, ok? 8 pessoas de toda a humanidade. Quando Jesus voltar, não vai ser diferente. Eu não estou falando em termos de número. Somente 8 pessoas estão... Nós não sabemos o número exato de pessoas que estarão no céu. Haverá grande multidão, haverão 144 mil. Essa é uma discussão entre nuances aí que nós não vamos entrar, mas anyways. A honra de Deus e a honra de Cristo, olha o que ela diz, está envolvida na perfeição do caráter de seu povo. Então, por que é que Deus não tira a natureza pecaminosa até o momento da volta de Cristo? Quando num abrir e fechar de olhos, essa natureza será retirada e o corpo. Porque, queridos irmãos, é através da vitória do povo de Deus, do aperfeiçoamento do caráter de seu povo, através da habitação do Espírito Santo e da justiça comunicada de Cristo a nós que recebemos e vivemos e nos alegramos nessa justiça, é que o Espírito Santo vai aperfeiçoando o caráter do povo de Deus. Ok? E Ellen White diz que é uma obra do ser humano, a obra de expulsar o pecado da vida. Por quê? Porque envolve a capacidade de decisão própria, ou seja, a vontade do ser humano. Nós não temos o poder, mas Ellen White diz que a natureza humana unida com a divina, ela se torna onipotente. Olha que coisa extraordinária. E ela diz, aquilo que foi granjeado a Cristo, aquilo que foi dado a Cristo, a vitória de Cristo, aconteceu porque Cristo se apegou ao Pai, se apegou ao Espírito, sua vida era guiada. Jesus não levantava um dia e dizia assim, um dia sequer da sua vida, aí, de 33 anos e meio que ele viveu na Terra, deixa-me ver o que eu vou fazer hoje. Não, queridos irmãos. Jesus era constantemente guiado pelo Espírito. Ele se submetia ao controle do Espírito Santo diariamente. Isso não quer dizer que ele anulava a sua vontade, não. Como ser humano, ele se colocava nas mãos de Deus. E por que é que Deus não retira a nossa natureza agora? Eu me questionei isso na minha caminhada aí de 40 anos de adventismo, várias vezes, Senhor, por que o Senhor não tira? Quando eu me batizei, queridos irmãos, aos 15 anos de idade, eu pensei assim, bom, agora meus problemas se acabaram, não é? Me tornei adventista, me batizei num domingo à noite aí, na Igreja Adventista do setor Coimbra, em Goiânia. Eu pensei, agora todos os meus problemas se acabaram, não vou mais ter provações. Na mesma semana eu tive as mesmas provações, não é? E foi uma luta com Deus, e tem sido uma luta com Deus, porque quanto mais próximo da luz, mais imperfeito eu vejo o meu caráter, é o contrário. Não é assim, eu me aproximo de Cristo, eu vou me vendo santo, santo, santo e perfeito, e agora eu olho para mim e falo, já tem tanto tempo que eu não peco. Não, aquele que está em pé, diz Paulo, cuide para que não caia. Esmurre o seu corpo, reduza a servidão, para que pregando aos outros não esteja sendo rejeitado. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Que a vida cristã, e Ellen White assevera isso, é uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas essa santificação é um processo, diz Ellen White, que dura a vida inteira. Porque é através da vitória, ok? Sobre os atos pecaminosos que o povo de Deus vai tendo nessa caminhada, enquanto o Senhor intercede por eles no santuário celestial. E João diz, nessa possibilidade pode ser que alguém caia, e se cair,
Não se desespere. Há um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Por quê? Porque Jesus, ele propiciou isso com a sua vida perfeita e também com a sua morte substitutiva lá no Calvário, e ele proveu um meio de escape, Ellen White fala. Okay? Vivendo sempre para interceder por nós. Ele proveu na sua própria vitória. Agora, isso não é uma declaração de que agora eu estou salvo em Cristo, estou salvo para sempre. Não, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É através da vitória do povo de Deus, do aperfeiçoamento do seu caráter, que a honra de Deus está envolvida. O que é a honra de Deus, queridos irmãos? É seu próprio caráter, sua própria lei que Deus nos deu. Olha essa outra citação, Santificação, página 74. Não há santificação genuína, aqui em inglês, eu fiz a tradução só, então talvez a página não bata. Não há santificação genuína, exceto pela obediência à verdade. Como é que nós obedecemos à verdade, queridos irmãos? Nós só podemos obedecer à verdade quando temos a habitação do Espírito Santo em nós. É por isso que o Espírito é concedido. É por isso que Ellen White diz que é privilégio dos nossos filhos nós ensinarmos a eles que eles podem receber o batismo do Espírito Santo diário. Porque é quando o Espírito Santo habita em nós e nos batiza que nós podemos ser obedientes à verdade. Porque a lei de Deus é escrita no nosso coração. E o salmista diz, guardei a tua lei no meu coração para o quê? Para eu não pecar contra ti. O que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. Então, aqueles que amam a Deus de todo o coração, diz Ellen White, também amarão todos os seus mandamentos. O coração santificado anda em harmonia com os preceitos da lei de Deus, porque são santos, justos e bons. Essa outra citação no livro Educação, página 156, na versão em inglês, quando ele me provar, aqui é Jó falando, no capítulo 23, verso 10, disse ele, sairei como ouro. Assim aconteceu, diz Ellen White. Por sua paciência na provação, ele, Jó, vindicou o seu próprio caráter e, portanto, o caráter daquele de quem era representante. Nós somos, queridos irmãos, da mesma forma como Jó, como Enoque, como tantos outros, como Daniel, como seus amigos ali na Babilônia, como José no Egito, nós somos representantes do caráter de Deus aqui na Terra, nos últimos dias nos quais vivemos. Testemunhos, volume 5, página 317. Ore com fervor e sem cessar, mas não se esqueça de louvar. Convém a todo filho de Deus vindicar seu caráter. Você pode magnificar o Senhor. Você pode mostrar o poder da graça sustentadora a multidões que não apreciam o grande amor de Deus, nem a compaixão divina de Jesus. Esse outro aqui, página 746, se alguma vez houve um povo em necessidade de luz crescente do céu, é o povo de Deus que neste tempo de perigo, Deus chamou para ser os depositários de sua santa lei e vindicar seu caráter perante o universo. Página, esse aqui é o mesmo, ok? Deixa eu finalizar a minha apresentação aqui. Então, esses são os... Finalizou a apresentação aí para vocês, né? Sim. Então, esse ponto, queridos irmãos, é apresentado por Ellen White, por quê? Porque durante os últimos anos, ela viu que surgiriam novas teorias. Por exemplo, pessoas dizendo, quando nós estivermos sendo julgados aí, a natureza pecaminosa será erradicada. Nós não encontramos isso, Ellen White. O que nós encontramos é o conceito de que quando as pessoas vão passando pelo julgamento, elas não têm noção de que seu nome passou, e é por isso que acontecerá a angústia de Jacó, quando Jesus deixa a sua obra de intercessor, quando ele termina. E quando é que ele deixa a sua obra de intercessor? Não vai chegar um momento que Jesus vai fechar a porta do santuário e vai dizer, agora acabou a chance das pessoas? Não.
quando todos os casos forem julgados, é que Jesus... Quais casos? De todos os seres humanos? Não. Ellen White é clara dizendo que não. Somente o caso daqueles que confiaram a sua vida e o seu julgamento aos pés de Cristo enquanto ele está no santuário celestial. É por isso que nós devemos pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, de que nós temos um intercessor por nós, e o santuário é a chave que explica e conecta todas as doutrinas harmoniosamente entre si, diz Ellen White no Grande Conflito. Okay? Explicou o problema do desapontamento de 1844, dessa interpretação ali que eles não conseguiram ver tudo, e Deus estava guiando de acordo com ela cada passo desse grande movimento que aconteceu aí, prévio a 1844, guiando um povo. E ela menciona que nós devemos estar, nesse sentido, crescendo nessa graça. Mas você não vai encontrar Ellen White dizendo, o povo de Deus agora, porque Jesus está no santuário, a natureza pecaminosa é completamente erradicada. Não. Por que Deus não erradica, irmãos, a natureza pecaminosa, por agora? Porque é na honra dele mesmo, através da vitória sobre o pecado de seus filhos, que é provado para o universo inteiro que a acusação de Satanás estava errada. Isso é o que Ellen White fala claramente no Grande Conflito. Okay? Na vitória sobre os atos pecaminosos. A nossa natureza mantém, mas Deus vai mostrar para o universo que mesmo com a natureza assim, com o poder do Espírito, as pessoas submetem a vontade a Deus, elas não anulam a sua vontade, mas voluntariamente elas vão crescendo na graça de Deus e dedicando, se entregando por completo, e a lei de Deus será guardada por seu povo, e seu povo não transgredirá. E quando fechar a porta da graça, irmãos, não há possibilidade de pecar. Em que sentido? Eu digo assim, a possibilidade da pessoa pecar e ter um intercessor. Não tem intercessor, não tem transferência de pecado. O pecado não pode ser tratado, ele permanece sobre a pessoa e por permanecer essa pessoa é condenada. A Bíblia apresenta que pecado é a transgressão da lei de Deus. É claro que existem várias palavras no grego e no hebraico diferenciando tipos de pecados, ok? Mas todo pecado, ainda que em nuances das palavras hebraicas e gregas eles se apresentem de forma diferente, todo pecado, não importa qual seja, ele passa pela transgressão da lei de Deus, e nesse sentido, Ellen White fala, pecado é a transgressão da lei de Deus, ok? Veja o que Ellen White fala no Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1128. Por causa do pecado, a sua posteridade nasceu com tendências inatas à desobediência. Ela está falando aqui dos filhos de Adão. Todos nós temos essa experiência. Okay? Não há nenhum ser humano vivendo na Terra que diga, eu nunca cometi pecado. Eu nasci, eu nunca cometi pecado. Pelo contrário, por causa dessa tendência que nós herdamos, Adão era puro, santo, pio, justo, bom, ele foi criado assim. Quando ele pecou, a sua natureza de pio tornou-se ímpio, de justo tornou-se injusto, de santo tornou-se contaminado, de bom tornou-se mal. Okay? Então a tendência passou para seus filhos, e nós nascemos, infelizmente, nós nascemos com essas tendências, e a natureza que é alimentada é a natureza que trará a vitória. Ok? Então, o pecado, ele é apresentado aqui para nós de uma forma real na palavra de Deus. Não é algo que deva ser ignorado. E eu acredito, de acordo com meus estudos que eu tenho visto nas Escrituras e no espírito de profecia, nós temos que levar a sério essa doutrina do pecado, ok? O problema do pecado. Então, hoje, o pecado está sendo ignorado. Não se preocupe com essa questão de pecado. Irmãos, isso é um falso evangelho. O que você faz não altera, não tem problema. Não se preocupe. Esse é um falso sonido da trombeta em Israel, ok? Eu afirmo como pastor adventista, como estudioso das Escrituras do Espírito de Profecia, que esse é um falso sonido da trombeta. Está levando as pessoas a deitarem e dormirem tranquilos na rede da vida de pecados. Jesus vai sair do santuário. Eu vou continuar cometendo pecados por causa da minha natureza, eu vou estar salvo em Jesus. As pessoas estão vivendo como qualquer outro evangélico ou católico. O católico, ele é mais coerente ainda,
porque ele diz que a tradição da igreja, não é, que a intercessão do sacerdote aí é o que dá salvação. Então, para ele comete um pecado, ele vai na missa, ele participa da hóstia, ele recebe uma graça por infusão através desses elementos que ele participa, o padre absolve e ele sai dali tranquilo. Mas isso não é Bíblia, não está na Bíblia. Não há intercessores humanos entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Por que a palavra de Deus diz que o intercessor que está ali é homem? Porque como homem ele venceu o pecado. Ele foi provado, ele foi tentado e venceu. E agora ele se oferece para tirar o nosso pecado, diz Ellen White, e dar-nos a sua justiça. Irmãos, Ellen White diz que nós não temos nada em nós que nos recomende a Deus. Não há nada do que possamos fazer que possa ajudar, diz Ellen White, Mensagens Escolhidas, primeiro volume, página 342, e no Caminho a Cristo, página 62, em algumas versões, ela também assevera isso, que o homem possa fazer, que possa ajudar, no mínimo que seja, a liquidar a sua dívida de transgressão. E Jesus colocou isso, queridos irmãos, para a nossa vitória, para que nós olhemos para o alto, olhemos para a promessa de Deus. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E nós devemos nos aferrar, nos apegar sem reservas a esta promessa. Jesus colocou da seguinte forma: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que fruto é esse? É fruto de justiça, irmão. É fruto de obediência à palavra de Deus, obediência à sua lei. Então, qual a solução para mim, para você, para o problema do pecado? Se Deus, meus irmãos, não registrou textos dizendo que ele vai retirar a natureza pecaminosa, não é antes de Jesus voltar, se ele não deixou, nós devemos dar graças a Deus, sabe por quê? Porque ele vai nos dar a vitória, e ele está nos dando a vitória em Cristo Jesus. E nós podemos andar vitoriosos aqui nessa vida. Okay? E quando Jesus deixar o santuário celestial, não haverá mais intercessor. E o povo de Deus terá angústia. Será que todos os pecados foram transferidos? Será que há algo em minha vida que me faz rejeitável? Nós, é claro que não precisamos ficar concentrando nisso. A nossa preocupação, diz Ellen White, é em manter a nossa conexão com a videira verdadeira, porque nós somos os ramos. E os frutos que devem ser produzidos, eles devem ser produzidos não por força do ramo. A ação do ramo deve ser em expulsar o pecado da vida. E Ellen White diz que isso é uma obra do ser humano. Como que é essa ação? Não é eu vou ficar, agora eu preciso concentrar nesse pecado e batalhar contra esse pecado. Não, queridos irmãos. A minha ação deve ser em buscar na palavra de Deus, porque, de acordo com Ellen White, a palavra de Deus é a palavra verdadeira. É aquela palavra criadora, quando nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus, é a mesma palavra criadora proferida por Deus ao criar os mundos. Então, ela diz que quando nós temos a palavra de Deus e a estudamos sob a guia do Espírito, nós nunca devemos buscar o estudo da palavra de Deus sem a guia do autor das Escrituras, que é o Espírito, porque é o Espírito, através da palavra, que transforma o nosso caráter, que expulsa o caráter da nossa vida. Mas essa é uma ação do ser humano, da vontade. Deus não vai chegar na sua vida abrindo a porta, empurrando e falando, agora eu vou fazer uma obra na sua vida de transformação. Não, queridos irmãos. Jesus é apresentado batendo a porta do coração, Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, é uma ação da vontade, da correta ação da vontade. A você e a mim é dada a prerrogativa de aceitar ou de rejeitar. Deus não vai levar para o céu ninguém que não queira ir para o céu, ok? De acordo com Ellen White, ele colocaria em perigo o céu. Não. Ele vai levar pessoas que estão permitindo a ação do Espírito na vida deles e tendo o caráter transformado. E ela diz que esse caráter será aperfeiçoado até a volta do Senhor. E aquele que começou a boa obra, queridos irmãos, a promessa é Deus há de completá-la até aquele dia que ele voltar, ok? Então, a purificação aí, no dia da expiação,
tipificado aí pelo sumo sacerdote que entrava no santuário no 10º dia do 7º mês, Ellen White compara os 9 dias anteriores a que precediam o 10º dia do 7º mês, que era a purificação do santuário, com os dias do povo de Deus que vivem aí no final da história da humanidade, ok? Antes um pouco da volta de Jesus. Não é tempo de festa, ok? Não é tempo de ficar pregando para as pessoas e dizer, não se preocupe, vamos trazer para a igreja e depois a gente discipula. Ellen White fala que isso é um erro. Trazer as pessoas com seus velhos hábitos. A nós não compete julgar, mas a nós compete pregar o evangelho inteiro para essas pessoas, para que elas tenham um sonido correto da buzina ou da trombeta e possam vir e confiar no Salvador e confessar seus pecados, ok? Ter a vida transformada pelo Espírito. Então, quando nós olhamos a salvação por essa perspectiva do santuário, nós vemos que não há espaço para falácias dizendo, não, é só me mostrar um texto que Ellen White diz. Quando Jesus deixar o santuário, nós vamos continuar cometendo pecado. Não é isso que é dito no Espírito de Profecia e tampouco na Bíblia, ok? Nós somos purificados pelo sangue de Cristo, diz 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós precisamos confiar a Deus os nossos pecados. Infelizmente, é uma troca, irmãos. Infelizmente, olhando no sentido de não temos nada de bom para dar para Deus. Okay? Nossa natureza é pecaminosa. O nosso louvor é imperfeito, ele tem o louvor perfeito dos anjos. Mas o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, traduzindo as nossas palavras. Não que Deus não as entenda, mas o Espírito ele trabalha por nós por conta dos méritos da justiça de Cristo, e ele então purifica as nossas petições, até as nossas petições, queridos irmãos. Então nós precisamos, Ellen White coloca dessa forma, nós precisamos cessar de regatear, de pensar nas nossas ideias favoritas e, de coração humilde, diz ela, contemplar o Calvário. E ver ali, irmãos, que o preço que deveria ter sido pago por nossa salvação foi um preço perfeito. E que nós não temos condições de pagar por nós mesmos. Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas Cristo pagou e proveu um meio de escape para nós vivermos por sua justiça. Não é? Romanos 4, versículo 8 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Quem o Senhor não imputa o pecado? Aquele que aceitou a Cristo como Salvador. E então, os pecados, eu tenho o privilégio, irmão, de transferir meus pecados, que foram pagos por Cristo, ao santuário celestial, para que seja tratado pelo Salvador. E é por isso que Ellen White insiste, temos um sumo sacerdote, devemos olhar para o sumo sacerdote, ela diz, devemos olhar para a cruz. Quando olhamos para a cruz, irmãos, nossa natureza orgulhosa é humilhada. Nós vemos o preço que nós precisávamos pagar, mas que foi pago por nós, gerando assim uma propiciação perfeita para que, se alguém pecar, diz João, há um advogado, há alguém ali intercedendo por nós. Ele é nosso irmão mais velho, ele é nosso sumo sacerdote, ele é o preço perfeito, porque, de acordo com Paulo ali, no capítulo 7 em diante do livro de Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, onde ele faz o apogeu da intercessão de Jesus como nosso sumo sacerdote perfeito, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, conhecendo a nossa natureza, conhecendo as nossas provações, ele pode interceder perfeitamente por nós, ok? Então, quando nós somos purificados pelo sangue de Cristo, nós devemos dizer a Deus que esta é a obra que nós queremos, que Jesus continue fazendo em nós, através de nós e por nós, na pessoa do Espírito Santo que representa Cristo em nossa vida, ok? Nos livrando dos atos pecaminosos, para que a glorificação do caráter de Deus seja uma realidade em nossa vida. Olha o que Ellen White escreveu em Sinais dos Tempos, Signs of the Times, 23 de março de 1888.
Nós não podemos dizer eu sou sem pecado antes de o corpo ser transformado para ser igual ao corpo glorioso de Cristo. Por que nós não podemos dizer sou sem pecado? E João repete isso, aquele que diz que está sem pecado é mentiroso, nele não está a verdade. O que ela está dizendo aqui não é que nós devemos ou podemos, por conta da natureza pecaminosa, estar, não é? Nós não podemos dizer porque a gente vive na prática do pecado. Não, aquele que vive na prática do pecado conhecido é mentiroso, nele não está a verdade. Nunca conheceu a Cristo, nunca o viu e nem o conheceu. Nós precisamos realmente nos apegar e nos dedicar a Deus, ok? Porque a vitória é algo que Deus tem para nós. Em Testemunho, volume 5, página 397, Ellen White diz assim: um constante combate deve ser mantido contra o egoísmo, a corrupção do coração humano. Por quê? Veja o que ela fala em Review and Herald, 29 de novembro de 1887. A luta contra o pecado inato e contra o mal exterior. O mal exterior nós temos que ir cortando, irmãos. É por isso que nós precisamos procurar nos livrar, tanto quanto possível, não é? Cada um fazendo a sua mudança paulatina, daquilo que o ambiente da cidade pode fazer por nós, que é nos destruir, nos puxar para baixo. Em Review and Herald, 30 de maio de 1882, ela diz: não devemos lutar diariamente, nós devemos, digo melhor, lutar diariamente contra o pecado interno e externo. O que é essa luta? É uma luta de receber o Espírito, buscar a palavra, porque nós não podemos vencer o pecado por nós mesmos no sentido de eu sou um ser humano, eu vou lutar, não preciso da ajuda de Deus, não preciso do Espírito. Não, irmãos. Nós seremos vencidos assim. Nessa luta diária que Ellen White coloca no contexto, nós precisamos depender do Espírito. Por que Jesus foi um vencedor? Porque ele submeteu a sua natureza constantemente a Deus. Ele unia a sua humanidade com a divindade, não com a sua própria divindade. Ele não usou sua própria divindade em seu favor, mas ele se unia com o Pai, ele recebia uma porção do Espírito diária, ele se submetia diariamente. E nós devemos fazer o mesmo, ok? O que esteve disposto a Jesus está disposto a nós. Em Primeiros Escritos, página 71, Ellen White diz assim: vi que ninguém poderia participar do refrigério, o mesmo que chuva serôdia, ok? A menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Quando a gente olha para a gente mesmo, não é? Isso dá um desespero, mas como é que isso vai? Mas quando olhamos para Cristo, irmãos, não vemos como podemos nos perder, porque isso é impossível para nós mesmos, mas isso é possível para Deus, ok? Não temos nada a recear quanto ao futuro, diz Ellen White, a menos que nos esqueçamos como Deus nos tem guiado e os ensinamentos que nos ministrou no passado. Nós temos que olhar para Cristo, nós temos que marchar avante e receber, ok, esse batismo completo do Espírito a cada dia para recebermos esse auxílio e esta vitória. Ok? Então, sem falta diante do trono de Deus, porque nós confessamos tudo e porque passamos a ter uma vida vitoriosa pelo poder do Espírito. Então, enquanto Jesus intercede por nós no santuário, é tempo de nós confessarmos os pecados, abandonarmos, termos vitória sobre esses pecados e vivermos uma vida de vitórias crescentes a cada dia. Esta é a promessa de Deus para nós, ok? Essa regeneração, portanto, irmãos, não apaga a natureza pecaminosa. Essa natureza ela vai permanecer até a volta de Jesus. Por quê? Porque Deus vai provar para o universo que sua lei é possível ser guardada, ok? Assim como Jesus guardou, é requerido que nós a guardemos, que nós tenhamos vitória sobre toda tentação, palavra, ato, pensamento. Essa é a promessa, é o que nós vemos em Ellen White. Isso é impossível a nós mesmos, por nós mesmos, sem Deus, sem unir a nossa natureza com a divindade. Ellen White fala, quando a natureza humana é unida à natureza divina,
ela se torna onipotente. Onipotente em que sentido? Ela vai crescendo de vitória em vitória. Veja o que ela escreveu em Comentário Bíblico Adventista, volume 8, página 1089. Paulo estava sempre vigiando para que as más propensões não conquistassem o melhor dele. Olha Paulo, um homem que se entregou a Deus de tal forma, não é? Ele teve essa vitória, mas ele sempre vigiava. Ele vigiava para que, pregando aos outros, ele mesmo não estivesse sendo vencido, ok? Não estivesse sendo reprovado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de dizer para vocês que há esperança para nós, ok? Nós temos um intercessor, um sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, e é baseado nisso também que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E no verso 13, a vitória é prometida, okay? Que Deus não permitirá, meu irmão, minha irmã, Deus não permitirá que eu e que você sejamos tentados além daquilo que possamos suportar, ok? Mas com a tentação ele dará o escape. E se nós nos apegarmos a esse escape, a essa promessa, nós podemos viver uma vida vitoriosa para a honra e para a glória de Deus. Então, nós precisamos realmente fazer isso no sentido de buscar a Deus a cada dia. E ao buscar na sua palavra, nós buscamos aquilo que vai inundando a nossa vida. E, queridos irmãos, é por isso que nós precisamos estudar, memorizar as Escrituras. E quando a tentação vier a nós, veja só, Ellen White diz que quando a tentação é permitida por Deus, é permitida para que nós vençamos esses defeitos de caráter. Sabe o que ela diz? Se nós falhamos, Deus vai permitir novamente, até que haja vitória sobre aquele determinado ponto para que aquilo seja expurgado. Sabe o que ela diz em Patriarcas e Profetas? Que Deus teve que pedir o filho de Abraão na sua velhice, porque ele falhou várias vezes antes, mentindo em relação à sua esposa e defeitos de caráter que ele acariciava, não é? E ele não confiou plenamente em Deus, o pai da fé, então ele mentiu algumas vezes em relação à sua esposa e aquilo cravou um defeito de caráter. E ela diz que Deus foi tendo que pedir provas mais difíceis. E ela diz assim, quando nós falhamos num ponto, Deus pede provas mais difíceis para expurgar aquele pecado, para que a pessoa entregue completamente aquilo e se torne um vitorioso naquele ponto e possa remover esse defeito de caráter, ter removido pelo Espírito, ok? Então, se Deus permite, irmãos, que tenhamos a natureza pecaminosa, ele tem um propósito com isso, a glória do seu nome, para mostrar para todo o universo que a lei de Deus é possível ser guardada. Se ela não é possível ser guardada, então nós não precisamos do evangelho, ok? Deus se torna o responsável pelo pecado. Se o fato de Jesus Cristo estar intercedendo no santuário celestial não faz nenhuma diferença, se nós vamos continuar pecando mesmo depois que Jesus deixa o santuário, então para que serve o ministério de Jesus no santuário celestial? Se nós vamos continuar pecando. Nós caímos apenas nessa ideia evangélica de que Jesus me salvou na cruz e que agora nada do que eu faço tem mais importância. Não é assim, queridos irmãos, não é o que nós encontramos na Bíblia. Não é o que nós encontramos no Espírito de Profecia, ok? Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos apegar à vitória que Deus tem para nós e viver para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Amém. Por favor. Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo Evangelho provido por Cristo, que está na palavra, do qual faz parte, Senhor, a intercessão de Jesus, a intercessão sumo sacerdotal no santuário celestial em nosso favor. Nós queremos, Senhor, confiar a nossa vida por completo e sem reserva nas Tuas mãos, viver para a honra e glória do nome do Senhor e praticar a luz que o Senhor nos concede a cada dia. Quando vivemos a luz que o Senhor nos dá mais luz e mais luz. A luz existe para iluminar a nossa vida.
De acordo com João capítulo 3, versículo 17, muitas pessoas não vêm para a luz para que seus pecados não sejam arguidos, mas nós queremos, Senhor, que a nossa vida seja provada por Ti. Queremos ser provados no fogo por Ti, para sairmos puros como o ouro que o Senhor quer, para servirmos de colunas no templo do Senhor que o Senhor está preparando. Seja conosco, dá-nos a Tua paz, confiança em Ti, que de vitória em vitória, pelo poder do Espírito, nós possamos crescer para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero fazer aqui algumas reações e apontamentos antes de nós abrirmos para as participações e eventuais perguntas. Louvar a Deus, pastor Gomide, pela introdução, antes de entrar no tema propriamente dito, a introdução falando sobre a verdadeira educação. Eu tenho muito interesse em ler a sua tese de mestrado, eu pediria que me encaminhasse. E eu quero também sugerir a leitura de um livro que eu vou compartilhar no grupo, que é um livro que fala sobre a educação cristã, escrita por Sutherland. Esse mesmo autor também tem um livro que chama A Linda Fazenda de Deus, que fala sobre Madison, e foi um dos livros que, lendo, eu chorei, vendo ali as dinâmicas, os embates. Esses são dois livros-textos que nós usamos aqui no curso de educação aqui na escola. Tremendo, tremendo. E especialmente no livro Educação Cristã, mostra como que foi desenhado o modelo educacional que nós temos disponível hoje no Brasil, adotado como MEC, e que infelizmente acabou sendo incorporado mesmo em escolas confessionais, que é um modelo totalmente contrário à verdadeira educação, e muitas vezes mesmo aqueles que vão fazer homeschooling podem eventualmente acabar adotando o mesmo modelo educacional tradicional, só que dentro de casa. Então, esse assunto é um assunto muito rico, muito profundo, e louvado seja Deus por essa introdução. Essa tese de mestrado com certeza vai contribuir, e eu vou enviar no grupo o livro digital que eu acabei de mencionar, do Sutherland. Também quero enfatizar aqui a questão de que a natureza pecaminosa não entra em pauta no juízo investigativo. Então, essa falácia e esse subterfúgio teológico utilizado por, infelizmente, muitos pregadores, colocando a natureza pecaminosa como uma espécie de álibi para cometermos pecado, ela é totalmente inapropriada e errada e enganosa, porque haja vista que o diabo virou diabo, Lúcifer era um anjo e virou diabo, sem natureza pecaminosa, ele fez escolhas erradas. Adão